para você que está conosco aqui no YouTube do Santuário Nacional. Um ótimo dia de domingo. Que alegria começar bem a semana com você, que já participou da Santa Missa e agora é convidada a participar aqui conosco de um bate-papo muito interessante, falando sobre empreendedorismo. Tá aí, é algo que mexe com a sua cabeça, que você gostaria de saber um pouquinho mais? Então vem ficar com a gente e eu não estou sozinha, estou aqui com o meu querido Paulo Vitor. Dia, Jéssica, Bom minha dia, duplinha, minha bom dupla. dia. Bom dia para você que está aqui nos assistindo. Estamos começando mais uma live, começando bem essa semana Construir Gente, que é a semana onde a gente fala e traz até você os projetos sociais mantidos pela família dos devotos. E para nós é uma honra, é uma alegria assim, estarmos juntos, porque tem muita coisa boa para falar, não é? Sempre Sim. aqui em volta do santuário, a nossa família que constrói, que abraça, que ama, que evangeliza, que acolhe. Olha quanta coisa boa acontece a partir das suas mãos generosas. Obrigada, porque você faz parte da família dos devotos. Agora, vamos completar o nosso time para Claro. esse assunto especial? E hoje a gente só tem mulheres incríveis aqui com a gente, Jéssica. Não Olha queria que falar nada não. A gente já conversou ali no camarim e já, assim, já conheceu um pouquinho da história delas. E a gente já se encantou. A gente já se encantou, nós já viramos fãs. Sim. Vamos então, não é, acolher elas aqui conosco. Então, a Aline, a Glaucilene e a Luciana. Vou pedir para vocês se apresentarem, então, contando um pouco da história de vocês. Por favor. Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui com vocês. E meu nome é Aline Elstner, sou mentora de marketing e posicionamento para mulheres empreendedoras, loucamente apaixonada pelo que eu faço. Sou carioca, mãe de 3 filhos maravilhosos e estou aqui para contribuir com esse tema tão maravilhoso, com esse tema tão importante, que é o empreendedorismo, principalmente feminino, né, dentro das famílias brasileiras. Muito bem-vinda, viu? Obrigada pela presença aqui conosco. Eu que agradeço. E você, Glaucilene, é nascida em Aparecida? Sim, sou da cidade de Aparecida, tenho 3 filhos que participaram do projeto, né, da Casa do Pequeno. Eu participo do projeto Esteio de Luz e sou catequista da Paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida e São Benedito. Muito bem, bem-vinda também a conversar aqui um pouquinho com a gente, participar dessa manhã abençoada. E você, conta pra gente um pouquinho da sua história. Bom dia, obrigada pelo convite. Eu sou a Luciana, sou pedagoga, trabalho como instrutora na Casa do Pequeno aqui do Santuário, uma obra social do Santuário Nacional, há 9 anos e 5 meses. E eu sou lá de Caxambu, Minas Gerais, tenho 2 filhas e 3 netos. Ô, gente, ó, Brasil presente aqui, hein? Tem Rio de Cada uma de um Janeiro, tem cantinho. São Paulo, tem Minas Gerais. E você aí de casa? De onde você está nos acompanhando? Deixa aqui, olha, nos comentários a sua mensagem, o seu carinho. Conta pra gente onde você está. Conta pra gente também se você é dessa área de empreendedorismo, se é artesão. O que você faz aí para cuidar bem da sua família? Nós contamos com a sua participação, tá bom? Deixa aqui nos nossos comentários, bem aqui na nossa página, o seu recadinho pra gente. E agora que a gente já tem o nosso time completo, vamos falar o tema. Né? Cada mês a gente tem um tema, e o tema de hoje é muito legal. É empoderamento e renda, apoio às mães para a superação da vulnerabilidade econômica. Uau, Importante. e aí é muito importante. A gente sabe que muitas mães, pelo Brasil afora, estão aí lutando para cuidar Sim. da família e precisam de um apoio, não é? Concursos profissionalizantes, enfim, precisam ter assim uma luz, um farol para então começarem a cuidar ainda melhor, não é? Não só da família, mas a princípio de si. Não é isso? Conta pra gente, Aline, porque assim, você passou por isso, né? Você disse, olha, eu como mãe solo, 3 filhos, tive que me reinventar. Como que se deu essa história toda? Então, hoje, graças a Deus, eu tô casada novamente, mas eu comecei a empreender justamente quando eu me divorciei e me vi sozinha com 2 filhos. A renda que eu tinha não era o suficiente para poder realmente manter a casa. E foi aí que eu descobri o empreendedorismo, foi aí que eu comecei a empreender, a princípio como uma complementação de renda. Mas depois acabou se tornando não só a minha renda principal, como até mesmo um resgate de mim mesmo. Né? O empoderamento, quando a gente fala a respeito do empoderamento econômico, a respeito de empreendedorismo, estamos falando de finanças, sim, né? Estamos falando de sustentabilidade de uma família, mas também estamos falando sobre significado.
sobre a mulher resgatar o seu lugar. Porque muitas mães solos, quando passam por isso, a gente estava até conversando sobre isso, né? Elas têm uma carga de trabalho muito elevada, uma carga emocional muito elevada. E o empreender, fazer aquilo que de repente você gosta, aquilo que Deus te trouxe como talento, que Deus te trouxe como dom, e você poder usar isso, é um resgate da autoestima e um resgate do próprio valor como pessoa. Né? Então não é apenas sobre o valor econômico, é sobre resgate de famílias. Porque quando uma mãe está bem, quando uma mãe consegue colocar renda em casa, consegue se reencontrar dentro daquilo que faz, ela acaba influenciando os filhos dela também com relação a isso. Então, o empreender me salvou. O empreender salvou a minha família. E hoje, graças a isso, eu consigo ajudar a salvar outras famílias também. Então, é um projeto de Deus em todos os momentos, em todas as fases da minha vida até hoje. Que lindo. Mas e daí? Como é que foi começar? Você começou a fazer artesanato? O que veio assim à sua mente? Eu sei fazer um bordado, eu sei fazer... Como você começou? Eu não sabia fazer nada, nem pregar um botão. Meu Deus! Eu não sabia fazer. E quando eu já estava num processo de começar o divórcio, né, de aquele começo, eu entrei em depressão. E eu sempre trabalhei fora, eu trabalhava fora desde pequena, né, e eu havia saído do emprego para poder cuidar dos meus filhos, então eu perdi aquele significado. Eu não conseguia enxergar, né, qual era o meu papel ali. E eu entrei em depressão no meio de todo esse processo, até que um dia uma vizinha estava com uma máquina de costura ligada. Eu sou neta de costureira, mas eu não sabia costurar, não sabia nem ligar uma máquina. E eu bati na porta dessa vizinha e levei um bolo. Falei, olha, meu nome é Aline, moro aqui do lado, né, e queria conversar, porque eu estava muito sozinha. Meus filhos ainda eram pequenos, e ela me chamou para entrar, tomar um café, e falou, você sabe costurar? Eu falei, não, então eu vou te ensinar. E ela me salvou ali, ela me ensinou a costurar, e eu passei a criar coisas que eu nem sabia que eu era capaz. E a partir daí eu comecei a fazer um pouquinho, vendia mais para a família. E quando veio o divórcio, eu falei, não, pera, esse hobby precisa virar renda. Aquilo que eu fazia apenas para sair da depressão, para ser uma terapia, agora precisa virar fonte de renda e negócio. Então eu passei a olhar para aquilo que eu fazia como um negócio, estruturei uma empresa e em pouco tempo eu era concursada pública, pedi exoneração, inclusive, do meu serviço público, mas isso é papo para outro dia. E aí eu olhei para aquilo como empresa e passei inclusive a ter uma renda maior com aquilo do que eu tinha como salário. E a partir de 2018 eu me dediquei a ensinar outras mulheres a fazerem os seus negócios darem certo a partir daquilo que elas amam, daquilo que Deus as chamou para fazer. Isso é muito legal, Aline, porque além de ser uma fonte de renda, é aquilo que você falou, o artesanato é uma terapia. É um resgate. É uma forma de você se reencontrar, de você passar o tempo e se tornar uma fonte de renda mesmo. E você, Luciana, que está à frente assim, do projeto, das pessoas que participam, qual é a realidade das mães que chegam para você? O que elas mais carecem quando elas chegam no projeto para participar? Bom, as mães que chegam, às vezes elas querem conversar apenas, a maioria quer conversar. Elas falam que elas chegam ali no projeto e esquece o marido, esquece filho, esquece casa, tudo. Deixa para trás, dentro daquele portão, né? E é muito legal, e daí ela chega assim, mas Sora, como eles tratam a gente, Sora, eu não sei fazer nada, eu não sei pegar na agulha. Então, como cada um ensina uma coisa, eu ensino arte e costura, que é feltro e costura. Então, chega lá sem saber nada, até temos uma pessoa aqui também que vai falar depois, que entrou sem costurar. E sai costurando. E eu falo, quem costura uma nécessaire, uma mochila, uma bolsa, costura uma roupa.
E aí ela sai tão alegre, feliz, com a bolsa no ombro, que dá uma satisfação que não tem como não chorar, às vezes, de alegria. Que Mas legal. é bom. Muito bonito. Gente, que legal. E conta pra gente, Glaucilene, como foi pra você? Como você buscou esse projeto social da Casa do Pequeno, amparado aí pelo Santuário Nacional e a Família dos Devotos? Então, eu tenho filhos e para a gente poder participar desse projeto, a gente tem que ter filhos na Casa do Pequeno. É uma regra. Aí, como eu tenho 3 filhos, os 3 participaram, porque agora eu só tenho uma, que agora está saindo como aprendiz, então eu posso participar do projeto. Então, eu já participei de várias oficinas lá. Já fui em tecido, de pintura de tecido, já fui na arte e costura da Lu, já fui para informática, agora estou na informática. Eu não trabalho para fora, eu trabalho em casa. Então, eu trabalho só com delivery de lanche. Então, assim, no caso, a informática, para mim, é um trabalho. A gente aprende como a divulgar também pelo Instagram, fazendo Canva, fazendo PowerPoint. Olha aí, então, gente. assim, a Casa do Pequeno, o projeto Stage Luz, dá essa oportunidade, né, para as mães que querem empreender também, né, aprender e sair de lá sabendo fazer alguma coisa, deixar algum legado, né, para os filhos da gente, porque a gente tudo passa, né, mas a gente tem que deixar alguma sementinha para eles, né. Que incrível! E tenho certeza que você encontrou outras mulheres lá com vontade de aprender. Fez muitas amizades? Bastante. Lá a gente faz bastante amizade, porque tem mãe de tudo quanto é tipo, né? Mãe solo, mãe que é divorciada, mas que daqui a pouco arruma um outro parceiro. As mães casadas, né? Igual no meu caso. Tem gente de tudo quanto é tipo, tem situação constrangedora, tem as alegres, então tem... E todo mundo vai partilhando. E todo mundo partilha, igual a Lu falou. Às vezes as mães chegam lá tristes, saem de lá já felizes, né? Porque a gente também tem os momentos que tem as palestras. Então, assim, não é só o curso, não é só a gente chegar lá e aprender a fazer alguma coisa. É a gente aprender a lidar com os nossos sentimentos também, né? Porque o que a gente às vezes se para, porque por causa dos medos, né? De tudo. E lá a gente tem psicólogo, tem tudo para ajudar, né? Olha. Então a pessoa só deixa de aprender se não quiser mesmo, porque lá a gente tem várias formas de aprender dentro da Casa do Pequeno, dentro do projeto Stage Luz. E o Stage Luz é um projeto que direciona, né, as pessoas para várias áreas possíveis. E eu queria saber, o que mais mudou na sua vida depois que você começou a participar? O que você mais notou de transformação, assim, no seu dia a dia, na sua rotina, na rotina da sua família? Então, assim, eu tenho um pouco de vergonha de falar em público. Então, assim, a gente acaba aprendendo a deixar o medo um pouco de lado e falar. E de apresentar também o projeto, né? Porque o projeto não pode ser só para mim, Glaucilene. Porque o santuário não é só para mim, o santuário é para todos, né? Então, tem muita gente que não conhece o projeto, que não conhece o que o santuário oferece, né? Porque não é só o emprego, não é só você vir aqui e rezar. Você tem várias oportunidades de conhecer e de poder ajudar, participar, como diz, acolher bem também, evangelizar, né? Eu, como catequista, a gente tem que levar a palavra de Deus, então a gente de tudo tem um pouquinho. E quando você foi falando, eu fiquei pensando, né? O convite é para que cada um de nós, para que possamos ser na sociedade sal da terra e luz para esse mundo, né? E aí, dentro das possibilidades, dentro da oportunidade de ensinar, né, a empreender, dentro da oportunidade de ensinar a costurar, sendo luz também, de repente participando de um projeto, caminhando lado a lado com outra pessoa que às vezes está ali tristinho, mas você se debruça, ouve de verdade, conversa, né, dá atenção, porque eu acho que o empreender é mais ou menos isso, né?
É assim, primeiro o autoconhecimento, né? A avaliação da necessidade, verificar o que Deus deu como talento ou o que eu gostaria de aprender, onde devo procurar, a boa vontade para começar e aí ali seguir a ferro e fogo para tudo dar certo. Sim, e até Existe essa exatamente, receita de bolo? Enquanto você estava falando, eu estava pensando justamente isso, né? Empreender é criar pontes, é criar oportunidades. E se nós formos olhar como é criada uma ponte? Uma ponte, ela conecta um lugar ao outro. E para eu criar essa ponte, eu preciso ter conhecimento da base de onde essa ponte será firmada. Eu preciso conectar essa ponte com outra pessoa. Então, empreender é servir. Empreender é você se conhecer para criar essa ponte. É você construir essa ponte e conectar-se para servir outra pessoa. Então não a gente fala muito sobre empreendedorismo feminino, ela empreende em casa, eu também empreendo em casa, e é o empreender solo, né? Porque é o empreender que você está ali, dentro da sua casa. Mas ele não é solo, porque eu converso com os meus clientes, eu converso com os meus seguidores, eu inspiro outras pessoas através daquilo que faço, eu sirvo outras pessoas através daquilo que eu vendo. Então, empreender, ele faz com que você conheça a si mesmo, conheça o próximo e se conecte com eles, se conecte com essas outras pessoas. É gerar oportunidades para todos os lados. Então, realmente é você servir, é você criar isso. Então, empreender para mim é muito mais, como eu falei no início, né, do que uma fonte de renda. É você ressignificar histórias de vida, como elas falaram, né, de todas as áreas vividas. É você ressignificar isso. E eu comecei a lembrar aqui de uma história, tem 18 anos que eu estou trabalhando aqui no santuário e desde o início sempre em programas ao vivo. E durante a pandemia foi um tempo muito difícil para todo mundo, né? E muitas pessoas escreviam para a gente no Família dos Devotos, que é um dos programas que eu apresento, e as pessoas diziam, tá muito difícil, eu tô muito triste, eu não sei o que fazer. Algumas relatando depressão, que já tinham, e aí naquele período foi mais forte. E eu lembro que, ainda que sem entender, porque eu não sou da área de artesanato, né? Eu gosto, não vou mentir não. Já fiz ponto cruz, tenho uma máquina de costura em casa. Não sou muito boa nisso não, viu, Lu? Vou lá pra aula. E aí... Mas eu incentivava as pessoas dizendo assim, olha, alguma coisa você sabe fazer, alguma coisa. Sabe fazer um bolo gostoso? Você sabe fazer um pontinho de cruz? Você sabe fazer alguma coisa? Faça, comece um crochê. Vai fazendo pouquinho em casa. De repente oferece para quem você ama, de repente a pessoa vai receber e vai divulgar e assim você vai conseguir. E aí eu lembrei agora de uma mulher, se eu não me engano, do Espírito Santo, que ela disse assim... depois de alguns anos, ela escreveu, depois de uns 2 anos da pandemia, ela escreveu dizendo assim, Jéssica, um dia você falou isso. E aí eu comecei a fazer, eu sabia fazer crochê, eu comecei. E hoje eu vendo colchas de crochê. Não sei se ela vai estar nos acompanhando, né? Desculpa não lembrar o nome, mas enfim, né? São muitas pessoas, mas essa história ficou marcada. Por quê? Quando às vezes a gente nem sabe o que dizer para alguém, a gente tem que pensar em incentivar, né? E dar caminhos para abrir portas. Você sabia que até esse incentivo é uma forma de empreender? Porque nós estamos falando muito sobre artesanato, né? Mas hoje o digital, como ela falou da informática, ela nos permite o empreendedorismo de casa de diversas formas. Então, por exemplo, você sabe muito fazer um bolo, mas você não quer vender o bolo. Ensina na internet, né? Vende um e-book a respeito disso. Você é uma excelente conselheira, né? Você é aquela pessoa que as outras pessoas te procuram para ter um conselho, para buscar. Fala sobre isso na internet. Então, as possibilidades que nós temos de empreender hoje vão muito além das que nós tínhamos antigamente. Então, foi o que você falou, alguma coisa você sabe fazer. Sabe arrumar uma casa bem arrumada? Botar um cheirinho gostoso. Colocar um cheirinho, fazer uma cama perfeita. Ensina isso. Hoje nós temos essas possibilidades. Então, empreender hoje é muito acessível
Tanto que nós temos muitos jovens indo para a internet e já até começando negócios a partir disso, né? A partir desse ensinar. E isso é maravilhoso, né? Porque a gente fica feliz em conhecer tantas histórias, né, Sim, Paulinho? e é uma possibilidade até da gente ver essa melhora na autoconfiança, na autoestima. A gente percebe como isso transforma, porque muitas vezes o artesão não é valorizado, ou ele acha que ele não é capaz de conseguir empreender, mas é uma coisa tão bonita, e como é que a gente falou, às vezes é um dom, e às vezes você pode aprender. Às vezes você acha que não tem capacidade, mas quando você faz um curso, quando você participa de um projeto, assim como muitos que tem aqui na família dos devotos, mantidos através da sua participação, você consegue mudar de vida, se sentir mais confortável. E Lu, eu queria saber se você tem alguma história de alguém que chegou assim, sem confiança, sem rumo, e que conseguiu ter a vida transformada graças ao projeto? Sim, são várias, né? Várias pessoas, tem cabeleireiras, tem manicures, né, do salão, tem pintura, tem gente que vende pano de prato, tá conseguindo um extra, né? Uma renda extra. E na minha sala, que é o Arte e Costura, também bastante. Como na pandemia todo mundo usando máscara, eu fazia bolsinha de celular e uma máscara. Era o kit, vendi horrores. E tem 2 pessoas que fizeram curso e venderam também. Falaram não tinha como trabalhar, porque era na feira ou loja, estava tudo fechado e conseguiam tirar ali o seu ganha-pão, né? Isso é Então, foi incrível. muito proveitoso, né? Isso é incrível. E você já está há bastante tempo nesse projeto, já viu muitas histórias de sucesso, pessoas que estão, então, Sim. aí empreendendo. Acaba encontrando com pessoas que já passaram pelo curso por aqui? Bastante, bastante. Faço bastante amizades, né? Tenho bastante amigas. E você, é engraçado que você passa na rua, às vezes você não, assim, nem viu a pessoa, Sara! Grita, sora, Lembra vem, com carinho. abraça. Lembra de mim? Você me deu aula, você me ensinou. Graças a você, hoje eu sou outra pessoa, porque eu converso também. Eu também estou divorciada, então... Quer dizer, eu comecei na costura, quase foi a história dela. Uma pessoa, uma vez, porque minha mãe é costureira, minha tia, todo mundo, mas ninguém me ensinava. Sempre estava ocupado ou estava fazendo outra coisa, né? E tem uma pessoa aqui de Aparecida, que eu falo que eu devo a minha vida a ele, de costureira. Ele falou assim para mim, Lu, você quer trabalhar comigo? Eu falei assim, eu não sei costurar. Ele falou, não fiz essa pergunta. Eu fiz, você quer trabalhar comigo? Uau. Eu falei, quero. E hoje eu sou uma cortineira, faço artesanato e dou aula de artesanato na Casa do Pequeno, que é uma maravilha. Que E incrível. graças a você, muitas vidas são transformadas Sim, também. amém. A Quero gente, que né? mais sejam transformadas. Sim, a gente Que com o apoio será? dos instrutores, todos os profissionais que são envolvidos no projeto, a gente consegue transformar vidas. E claro que a gente não poderia deixar de agradecer a você, que faz parte da família dos devotos, que nos ajuda mensalmente. A gente está quase no mês de aniversário da família dos devotos. Verdade. Vamos fazer 26 anos já de história. E é um ponto muito importante porque a gente vê na prática o quanto as pessoas têm suas vidas transformadas. É. Então a gente só tem a te agradecer mesmo por toda a sua participação. E aí, quem não faz parte da nossa família, como fazer, não é? Então, você pode acessar a12.com/família dos devotos. Tem lá uma área, né, de cadastro. Melhor ainda, a12.com/cadastro. Vai direto, faça o seu cadastro, entre para a nossa família. E também, olha, se for mais fácil, pega o telefone e liga para a gente, 0300 210 1210. Vidas são transformadas, histórias são construídas, reconstruídas, pessoas são conectadas. Não é isso? É tão bom, assim, esse acolhimento que se dá, não é? E nós temos esse desejo mesmo de ver histórias transformadas a partir do amor que Nossa Senhora emana, né? Ela é mãe quer o bem de todos os seus filhos. E Nossa Senhora certamente fez ali o seu bordado quando Jesus estava para nascer, certamente ajudou a sua prima Isabel ali a organizar a casa. Acho que foi uma empreendedora também, viu, Aline? Com certeza. A dona de casa é uma empreendedora. Com certeza. Né? Tem gente que fala assim, eu não sou capaz de empreender, como você falou, né? Que duvida às vezes do próprio valor. Gente, cuidar de uma casa é um grande trabalho muito empreendimento. Cuidar de uma família é um grande empreendimento. E na Bíblia nós temos inúmeros exemplos, né? Principalmente de Maria, né? Que, nossa,
Olha que grande empreendimento Sim. que ela trouxe pra gente, né? Então, e a dona de casa, eu acredito até que a mulher sábia edifica o seu lar. Uhum. E para edificar esse lar, eu preciso empreender. Eu preciso criar essas pontes, eu preciso criar essas oportunidades. Então a gente já faz isso em casa, mas sem ter a noção É verdade. do valor daquilo que faz. Somos essa- CEOs da nossa casa. Exatamente. Essa é a nossa grande, maior e melhor empresa. Com certeza, é o melhor e maior empreendimento e deve ser o primeiro. O primeiro, exatamente. Empreendimento. Com certeza. E essa é a beleza do projeto social, né, Jéssica? Essa Essa é a beleza do projeto que faz a gente se sentir participante, das pessoas se sentirem importantes de novo, porque muitas das vezes, por causa da vulnerabilidade, por conta de alguma coisa que a pessoa está passando em sua vida, ela não se sente mais importante. E quando a gente vê tantos projetos que a família dos devotos mantém, graças à participação de cada um, que dá o seu sim, que começa a nos ajudar, isso faz toda a diferença. E essa semana a gente também faz o convite para que você acompanhe a nossa programação, porque é a semana do Construir Gente. Então é a semana que você pode conhecer todos os nossos projetos sociais e ficar por dentro de tudo que está acontecendo. E claro, participar e nos ajudar a cuidar de tantas pessoas. Contamos com vocês. Gente, palavra final aqui para cada uma de vocês. Muito obrigada, primeiro, pela vinda, né? Pela aceitação de estarem aqui conosco. Obrigada pelo carinho, por se doarem também, né? Contando as histórias. Desejo que Deus abençoe cada uma de vocês abundantemente, que vocês continuem tocando outras vidas. Cada uma no seu nicho, cada uma, né, naquilo que Deus destinou a fazer. Obrigada, Aline. Eu que agradeço e convido, né, a todos os ouvintes aqui, a todos os espectadores, além de participar desse projeto lindo, né, um projeto edificante, que é o projeto que edifica outras pessoas. É um projeto de Deus, né? Nosso Pai disse para que nós venhamos a amar-nos uns aos outros, principalmente, e que cada um de vocês que estão aqui nos assistindo, que possa descobrir dentro de você qual é o teu chamado, qual é o teu propósito. Porque empreender, como a gente já ouviu aqui hoje, vai muito além do significado financeiro. Ele é uma forma de nós servirmos a Deus, de colocarmos os nossos dons e talentos a serviço do outro e também de empoderar financeiramente as nossas famílias. Então, Glaucilene. obrigada. Obrigada, Aline. Glaucilene, você conta pra gente. Palavras finais. Um beijo pra família, né? Um beijo, né, para meus filhos, para o meu esposo, né, para minhas crianças, né, que eu sou catequista, eu tenho 10 crianças que vão fazer a primeira comunhão agora, né, mês que vem. Tenho 10 para o ano que vem, fora os meus coroinhas e os meus acólitos, né. Então, assim, a palavra que eu tenho é gratidão. Gratidão à família dos devotos, né, que ajuda o santuário e que ajuda tantos projetos, né. Obrigada, viu, pela sua presença. Deus abençoe também a sua família. E a Lu? Gratidão sempre à Nossa Senhora, né? Que é graças a ela eu estou aqui onde eu estou hoje, ensinando o que eu mais amo, que é costura. E agradecer pela oportunidade de estar contando um pouquinho a minha história, contando um pouquinho da Casa do Pequeno, que é melhor vocês irem lá para conhecer também os outros projetos, né, que tem lá. E agradecer a todos. Obrigada, Lu. E a gente Qual o nome da agradece. mãezinha? Minha mamãe? Ana. Dona Ana, um beijo pra senhora, ó. Beijo Sua especial. Fã, né? Então, um beijo. Deus abençoe a senhora. Parabéns pela filha. Deus abençoe toda a família, viu? Nossa gratidão a vocês. Um beijo pra família de cada uma de vocês, né? Que Deus abençoe. Nossa Senhora acompanhe cada uma sempre. E obrigada, meu querido Jéssica. Paulinho. E a gente agradece também a você que está aqui nos assistindo. A gente fica esperando ansiosamente cada mês para participar dessa live. A gente conta muito com a sua participação. E é muito importante que a gente traga para vocês conhecimento, para que vocês possam conhecer todos os nossos projetos e as vidas aqui que são transformadas, que a gente conhece a cada mês. Isso aí, mês que vem, mês de festa, contamos com você, viu? Deus abençoe, façamos uma semana muito abençoada. Tchau! Tchau!